E aí a faculdade foi muito importante nesse início do escritório, porque a faculdade fez com que eu me conectasse com boas pessoas. Enxergar o ambiente como uma marca e um solo fértil para você plantar e colher ali dentro é o que faz realmente muita diferença na nossa atividade. Quando você tá começando, o que vai acontecer daqui 3 anos, daqui 5 anos? Isso é para quando você já tá com um tamanho que justifica você parar para pensar nisso. No início cara, o que eu vou fazer nos próximos 6 meses? E falando sobre essa questão de marca, essa pegada do nome de vocês ser MBT, existe um nome que é só da marca. E aí todo mundo pode ser MBT, todo mundo que entra é MBT. Sejam muito bem-vindos ao MBT Cast, um podcast sobre direito, negócio e advocacia. E hoje nós estamos aqui com a parte 2 do podcast do nosso sócio fundador, Dr. Rodrigo Totino. Olá, pessoal, tudo bem? Novamente nós aqui. E com o nosso co-host, o André. Estamos aqui para continuar a história. Sim, a história foi tão boa que ficou longa, né? Nós fizemos a parte 1. Boa eu não sei, longa foi. Não, foi muito boa. Já recebi vários feedbacks falando das pessoas que gostaram, estão gostando muito. E aí, quando a gente ia entrar na parte do MBT Advogados, né? Que também tem muita história, né? São quantos anos, Rodrigo? De MBT, 8, né? 8 anos. Mas de advocacia sua aqui em Rondônia? De advocacia minha aqui em Rondônia são 12 anos. Quando a gente ia entrar nos últimos 12 anos, aí a gente já viu que já tinha passado mais de 1 hora e a gente decidiu então fazer a parte 2 para que a gente não perca nenhuma parte importante, né? De algo que a gente acha que vai agregar bastante na vida das pessoas. Perfeito. Assim, vamos tentar não perder, né? São difícil também. Não, talvez. A gente não pode chegar nessa final, vai ter a parte 3. Não. Só dois. Nos comprometemos aqui a finalizar. Parte 1 de 2, depois 2 de 2. E é isso, fechou. Não, a gente vai terminar. Rodrigo, na parte 1 do seu podcast, né? Você falou muito sobre a sua história na infância, né? Sobre como foi que você escolheu o direito, sobre o início da sua carreira na área jurídica no estado, na Justiça Federal, depois num grande escritório corporativo, né? Que trabalhou muito numa indústria de cana-de-açúcar, né? Como advogado interno, né? Que isso trouxe uma base de uma visão de negócio muito grande para você. E isso foi a base realmente da advocacia empresarial que você exerce hoje, né? Sim. E aí quando nós íamos entrar, né, na sua chegada em Rondônia, né, do mercado jurídico de Rondônia, a gente decidiu fazer a parte 2. E aí, então, para começar hoje, eu queria que você contasse pra gente quando você chegou aqui no estado, o que você encontrou no mercado jurídico? Sim. Então, pensando lá mais ou menos 11, 12 anos atrás, né, foi 2014 que na verdade, final de 2013, começo de 2014, eu cheguei vindo, como eu falei no episódio anterior, né? Vim de Ribeirão Preto, do interior do estado, e tinha já tido contato com um escritório grande, assim, né? Com um escritório com vários advogados, com gestão, corporativo, né? Quando eu cheguei, nós viemos principalmente para o projeto da Bia, né? Da minha esposa, que era a escola e tudo mais. Esse era o plano A, né? Mas eu, enfim, sempre gostando de advocacia também e tudo mais, falei, não quero ficar parado, né? A escola a gente vai construir, vai ter o tempo todo lá para construção ficar pronta, para começar de fato a funcionar. E eu não me via também assim, sendo diretor de escola, ficar à frente do negócio, né? Era mais realmente ajudar a Bia no início, né, das operações. Até hoje ajuda um pouco ali, mais um nível de conselho e tal, não no dia a dia. Mas o plano era realmente eu também começar a ver o mercado jurídico, né? Entender um pouco. Se não me engano, a gente até falou sobre isso um pouquinho, né? Assim, sobre o contato com o Dr. Ivan, que você tentou ligar pra ele não atendia. Isso, e tudo porque mais. Ele é padrinho, né? Da Bia, é muito amigo da família dela e tudo mais, né? E aí eles falaram, o Ivan tem um escritório, ele é muito antigo no estado, você pode começar ali com ele sempre tem uma outra coisa para passar e tal. Então, no primeiro contato, né, eu falei, poxa, eu tô indo para lá, não conheço ninguém, eu vou tentar ligar para ele, né? Tentei 1 ou 2 vezes ligar, não deu certo, eu falei, poxa, eu vou sem conhecer mesmo, né? Sem conversar. E aí, quando eu cheguei, assim, o primeiro impacto que eu tive, né, era um escritório totalmente diferente do que eu já tinha feito, né? O escritório
óbvio, muito maior, corporativa, mas não só em razão disso, mas em razão realmente da profissionalização do dia a dia, né? E da administração do dia a dia do escritório, de como que funcionava, né? Os atendimentos com o cliente, como que funcionavam as audiências, como que funcionava o procedimental, né? O dia a dia do escritório. Era totalmente diferente do que eu já tinha visto. Nosso normal era diferente para você, né? Isso, porque era o normal, né? Do estado isso, né? Eu acho que ainda é, né? Ainda é. Eu acho que 12 anos se passaram, mas se a gente olhar pro mercado, né? É um mercado ainda muito dessa advocacia mais 1 a 1, né? 2 advogados ali só dividindo às vezes o custo, né? Não trabalha tanto a parte de marketing do escritório, né? Não trabalha a marca propriamente dita, né? E a gestão interna. E a gestão interna também, exato. Às vezes o que a gente vê são mais advogados dividindo o custo dentro do mesmo espaço, né? Cada um tendo a sua carteira de clientes e tudo mais, e não uma visão unificada, né? De advocacia e tudo mais. É claro, né? Tem vários escritórios diferentes, mas eu acho que na grande maioria ainda é assim, pelo que eu vejo. E às vezes nem a intenção, realmente, né? Às vezes não é nem só uma questão de um processo de crescimento, que a pessoa quer buscar atingir esse lugar. Às vezes tem algumas pessoas que sim, outras não, que realmente não têm interesse, né? Exato. Eu acho que, cara, não tem certo e errado, é o que eu sempre falo, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de trabalhar e tudo mais. E longe de ter certo ou errado, acho que tem um jeito que cada um gosta, cada um prefere, e tem mercado para todo mundo, tem público para todo mundo, né? Isso que é o legal. Mas quando eu cheguei e vi essa advocacia, eu percebi que uma grande parte do público do Ivan, né, do escritório dele, com o antigo sócio, e aí tinha a Mara também já nessa estrutura, tinha o Theo também, que hoje é oficial de justiça. E quando eu cheguei nessa estrutura era para ser mais um advogado ali associado, ajudando nas causas, e era muito assim, tem esse caso aqui, quer fazer, né? Aí pegava o caso, era muito por casos. Sim. Né? Não tinha essa visão global, digamos assim, de escritório, né? E até de especialidade, né? Porque como não tinham muitos advogados, então assim, não tinha como dividir tão bem, né? Exato. Você só faz essa área, não. Fazia um pouco de tudo, Fazia um né? pouco de tudo, o que aparecia ali fazia um pouquinho de tudo. E aí, quando eu cheguei, comecei nessa realidade, mas já pensando, né? Falando, nossa, tem um espaço muito legal aqui para implantar gestão, realmente, trabalhar marca, trabalhar um escritório mais corporativo, né? Eu enxerguei isso já, acho que rápido, né? Até tem uma história engraçada, né? Do timbre da Folha, eu cheguei e aí não tinha timbrado, não tinha nada. E aí era tudo físico ainda, e tinha uma pasta com um símbolo, assim, do nome, né, do Ivan e do Wagner, assim, do símbolo. E aí eu olhei na pasta e falei, poxa, tem um símbolo aqui, por que a gente não faz uma timbrada já para trazer uma harmonia, né, nas petições e tal? E aí... Acho que o Theo falou, nem sei onde que tem essa logo aí, né? Aí eu falei, mas alguém fez isso, foi uma gráfica? Foi a gráfica tal. Aí eu peguei, liguei na gráfica. Atrás da gráfica. Falei, vocês têm esse negócio aí em PNG, em alguma coisa pra me mandar? Eles, não, a gente tem sim. Eu falei, então me encaminha aí. Aí eu peguei uma folha de Word, fiz lá um cabeçalho, coloquei a logo, escrevi no rodapé e mandei no e-mail deles, falando, gente, a partir de amanhã, vamos começar a usar essa folha para os processos. Sempre foi imprimir, usa esse modelo aí. Usa esse modelo para as petições agora. E já nessa época já era processo digital? Não, ainda não. Eu acho que acho que o processo digital começou ali em 2014, 2015. Foi bem na transição. Tava começando o processo digital. E ainda era físico. Era físico. Eu me lembro porque teve um processo que foi o primeiro que eu peguei. Eu imprimi, etiquetei todos os anexos. Foi então, uau, né? Imagina. De organização. De organização, Na época, gostava bastante disso, assim, né? Ainda gosto de organização, é sempre um desafio, né? Mas, enfim, era muito documento, era uma causa bem grande lá, com muita coisa, e eu fiz anexos, fiz etiquetinha para cada anexo e tal. E aí, quando eu fiz essa folha, né, timbrada, o Theo brinca até hoje, né? Ele fala, nossa,
você chegou, já vi que tinha algo diferente, assim. Ele falou, porque você chegou, buscou a logo, fez uma folha timbrada, mandou pro escritório, você nem conhecia eles direito, e falou, gente, a partir de manhã, o que vocês acham de começar a usar? Chegou o administrador, né? Olha só. E aí foi legal, porque o Ivan é um cara super entusiasmado com novidade, né? E ele já via, provavelmente, escritórios grandes fazendo folha timbrada, né? E aí, eu acho que por questões técnicas até, né? Ele achava que isso era muito complexo. E aí, quando eu fiz e mandei, ele ficou super entusiasmado. Ele falou, nossa, que legal isso aqui. Não, cara de escritório grande. Vamos começar a usar e tal. Então, ele sempre foi, assim, desde desse primeiro contato, que era uma simples folha timbrada para começar a trazer uma identidade visual, digamos assim, nas petições. Ele sempre foi muito entusiasmado com novidade, né? Quem conhece o Ivan sabe que ele é um cara... à frente, né? Assim, ele gosta muito de pensar pra frente, de pensar em novidades. Aberto a novas ideias, aberto a novas ideias. Aberto. Então, e aí eu comecei a enxergar isso, né? Desde essa situaçãozinha de posição de marca e tudo mais, até começar a olhar como que funcionava o arquivamento de pastas do escritório, agendamento de prazos, agendamento de audiência, fechamento de contratos com clientes. Então, assim, eu comecei a observar um espaço para melhorias, né? Pra gente evoluindo. Isso tudo não existia a marca MBT ainda, assim, o nome MBT não existia. Na época, né, que é a nossa antiga sociedade, era a Barbedo e Machiavelli. Que é o Wagner Barbedo e o Ivan Machiavelli sócios, Perfeito. Né? E aí a Mara era uma advogada associada, o Theo também era um advogado associado e eu cheguei como um advogado associado, né? E assim como vários advogados associados passaram, né, pela Barbedo e Machiavelli ao longo, porque eles já tinham 30 anos, mais ou menos, de advocacia, né? Porque o Ivan e o Wagner chegaram em meados da década de 80 aqui no estado. Então, o Wagner chegou um pouco antes, o Wagner, acho que a OAB dele é 37, a do Ivan é 83, então assim, estão entre os 100 primeiros advogados que chegaram no estado, né? Quando tudo era mato. Literalmente, as fotos do Dr. Ivan na sala dele, indo pra Alvorada, assim, o carro atolado, aí o pessoal tudo de terno, né? Assim, as fotos realmente de uma coisa assim, em outros tempos, advocacia né? Raiz, né? Advocacia raiz mesmo. Exato. E então eles estavam acostumados, né, com essa forma de advogar e tudo mais. Só que quando eu cheguei, eu vi a digitalização da advocacia, digamos assim, né? Eu comecei a olhar esse movimento e falar, olha, Rondônia é um mercado muito bom para advocacia, né, assim como diversos estados, mas as fronteiras vão ficar cada vez menores agora com a digitalização da advocacia. Então, com processo judicial, com internet, videoconferência, porque antes, quando era tudo físico, você tinha, de certa forma, uma barreira, né? Porque tudo é mais difícil para você obter cópia do processo, para você peticionar, para você fazer audiências, né? Então, você, quando contratava um escritório grande de fora, tudo era feito por meio de correspondentes, né? Então, de certa forma, quem fazia o contato direto com o judiciário por meio de audiências e tudo mais, sempre era o correspondente. Você tinha, claro, a petição sendo feita tecnicamente por alguém de outro lugar, mas o barriga no balcão, digamos assim, era alguém local que fazia. Aí quando começou esse movimento em 2015, e o TJ de Rondônia foi um dos primeiros do país, em razão do acervo, né, não ser tão grande assim, foi um dos primeiros do país a digitalizar tudo, a implantar PJE, né, o tribunal daqui sempre foi um tribunal muito tecnológico, né, todas as inovações de ferramentas geralmente primeiro acontecem aqui, até porque é uma base menor para testar. Então, 2015 começou o PJE e eu falei pro Ivan, né, falava pro Wagner, falava, gente, a advocacia vai se transformar. A gente estava vindo com o novo Código de Processo Civil também, em 2015. Falei, a gente está com o novo Código de Processo Civil, que mudou muita coisa. PJE agora. Os escritórios de fora vão começar, com certeza, a ter um share maior aqui no estado. Então, ou a gente realmente se posiciona de forma corporativa, com uma gestão boa, com bons advogados, para fazer frente a essa concorrência que virá,
ou a gente vai ficar para trás e a gente vai ficar com o mercado secundário, né? E pelo que eu entendo da história de vocês, aí você pode me confirmar, mas assim, por conta da história, né, do tempo já de atuação do Dr. Ivan, do Dr. Wagner e enfim, né, assim, pela autoridade que eles desenvolveram também no mercado, né, vocês já tinham bons e grandes clientes, né? Então Sim. Não era nenhuma questão de assim, a gente precisa olhar para esse movimento para expandir. A gente precisa olhar para se manter. Claro. Para não perder o que já construímos, né? Ivan e Wagner, com mais de 30 anos de advocacia, tinha uma carteira de clientes já grande, conhecem muita gente no estado, né? Então era mais isso mesmo. Quando eu analisava, eu falava, poxa, tem um network grande, tem um potencial muito grande, mas essas pessoas aqui, a hora que elas conhecerem outro tipo de serviço, pode ser que elas optem por outro tipo de serviço agora e não mais com o local. Então o local tem que se fortalecer, né? E não pode deixar nada a desejar para os grandes centros, porque eles vão conseguir chegar aqui muito mais fácil, né? E assim aconteceu, né? A gente vê hoje, 10 anos depois, né? Então a gente vê que realmente não tem mais barreiras, né? Escritórios de fora advogando aqui, daqui advogando para fora. Essa barreira já não existe mais no Brasil há um bom tempo. Então... E é curioso pensar que essa mudança tem, em tese, pouco tempo, né? Sim, 10 anos praticamente. Porque, de fato, assim, antes era abrir aquela lista de advogados correspondentes e ficar contratando correspondentes nos locais onde a gente não estava fisicamente, né? E hoje essa necessidade é muito pequena, né? O mercado mudou completamente. E até a forma de você encontrar possíveis clientes, né, prospects, porque hoje, como o processo é público, né, para advogados acessarem, eles conseguem com ferramentas acessar processos no Brasil todo. Sim. Então você consegue, tipo, enxergar um tribunal e ver potenciais clientes, né, nos tribunais, e para você conseguir conversar com eles, prospectar e tudo mais. Então é aquilo, né, você tem que fazer a defesa do teu território, digamos assim, né? Sim. Então foi um movimento mais de realmente defesa, profissionalização, claro, mas uma profissionalização na defensiva, né? Na defensiva do mercado. Muito bom. E aí essa mudança, né, de mentalidade que você trouxe para aquele momento ali que eles estavam bem posicionados no estado, né? Mas para aquela realidade, entendendo que a realidade iria mudar, como de fato mudou, foi o que fez com que viesse essa necessidade de se fazer um escritório mais corporativo. Sim, as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, na medida que a gente começou estruturar como um escritório corporativo, né? Tendo uma marca, trabalhando um branding, se posicionando no mercado. Na medida que tecnicamente você também mostra que você é bom, que você sabe o que você está fazendo, né? Aí as coisas vão acontecendo, né? Então você mostra resultado, mostra que tecnicamente você está preparado, mostra que você está organizado, né? Que você tem os cadastros em dia de tudo que está acontecendo, você é organizado, você tem as agendas funcionando, você tem duplos cheques para essas agendas, que as coisas estão fluindo, o mercado começa a te enxergar como alguém diferente, né? E aí, na hora que tudo está funcionando, eu falo assim, né? O escritório, nesses 8 anos depois que a gente fez essa virada para a MBT, né? A gente praticamente é um movimento muito reativo nosso de crescimento, né? A gente, óbvio que nos estruturamos internamente, né? Começamos a trabalhar e o próprio mercado nos reconhece tecnicamente como a gente está advogando e as demandas chegam, né? Sem a gente ser tão propositivo com isso, né? E acho que sempre foi assim, desde o início, sabe? Desde o início, até da época do Barbeiro de Maquiavelli, quando a gente começou a estruturar a marca, vieram alguns contratos relevantes, muito por causa desse posicionamento realmente. E é interessante, Rodrigues, você falar isso, porque vem aquela ideia assim, que às vezes a gente não consegue, não precisa pensar tão além. É pensar no próximo passo, porque a depender do próximo passo, aí você vai conseguir enxergar mais além, né? É difícil você realmente traçar um plano a tão longo prazo, né? Eu acredito muito nisso, assim, né? Que você, claro, você tem que ter estratégia, tem que montar isso, mas não precisa perder muito tempo com isso, sabe? Eu acho que
pensa na estratégia, não precisa pensar numa estratégia tão longa assim, no início, sabe? Quando você tá começando, o que vai acontecer daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, sabe? Isso é para quando você já tá com um tamanho que justifica você parar para pensar nisso. No início cara, o que eu vou fazer nos próximos 6 meses? O que eu vou fazer no primeiro ano ali? Pensou aquilo... implanta. Implantou aquilo, cuida para você manter, porque prestação de serviço é qualidade técnica, né? Prestação de serviço é qualidade técnica. Então a gente sempre prezou muito, desde o início, pela qualidade técnica. Como eu venho, minha experiência, né, lá em São Paulo, é de um escritório que era referência técnica no meio, ainda é referência técnica. A gente sempre foi muito cobrado pela qualidade técnica, né? Então eu sempre trouxe isso muito comigo. Cara, o que a gente está fazendo tem que ser com excelência, a gente tem que entregar o nosso melhor aqui, sempre. E aí quando você entrega com qualidade técnica e consegue, de certa forma, ir escalando aquilo, porque a maior dificuldade na prestação de serviço, e na advocacia não é diferente, é a escalada com qualidade. Né? Escalar com qualidade é muito complexo, porque a advocacia é feita por meio de pessoas. Por mais que a gente está agora na era digital, a inteligência artificial está chegando, assim, acelerando muita coisa, cara, o olhar humano, a percepção humana na prestação de serviço é o que faz a diferença, né? É o que muda a prestação de serviço do advogado A para o advogado B, né? E esse raciocínio jurídico que eu falo, ele depende muito do repertório de cada um. Então, quanto mais repertório a gente tem, mais conhecimento a gente tem, a gente vai tendo sinapses ali e eu vou pensando em soluções diferentes. E aí, como que você escala? Então, e aí vem a escalada. Porque você fala, poxa, legal, eu tô aqui, eu tô me dedicando, né? Tô tecnicamente entregando, desenvolvendo, né? Eu tô crescendo, tô entregando melhor, né? Exato. Mas como que eu faço para ter gente boa junto comigo? Esse eu acho que é o maior desafio, né? Da advocacia e de outras prestações de serviços similares. Para mim, é o sonho, sabe? É o sonho grande que você consegue vender para as pessoas. Né? Essa venda do sonho grande. Eu acho que é aí que é a mágica, sabe, André? Porque desde o início, quando eu vi o mercado e eu enxergava o potencial que o escritório poderia alcançar, já tendo referências externas e repertório externo, senão, claro, acho que seria difícil imaginar, né, isso. Mas como eu já tinha uma referência externa, já tinha esse repertório, e eu conseguia nitidamente enxergar as lacunas que eu precisava preencher para chegar lá, para mim foi muito sistematizado, assim, tipo, eu preciso melhorar isso, para me tornar o que eu penso. Aquilo, né? Para eu me tornar aquilo. Então, para mim era muito claro essas lacunas, e eu fui atacando essas lacunas, né, de forma muito estratégica. E construir esse sonho do que seria esse escritório, né? E aí, claro, aí vem a parte da venda do grande sonho. Porque todo empresário fundador de algo, ele é um vendedor de sonho. Porque, cara, no início você não é nada. Tipo assim, você é quem, sabe? No início. Você é mais um que veio lá do interior de São Paulo, bonitinho aí, falando difícil, mas o que você vai fazer de fato? Né? Você tem valor para agregar, né? Por que as pessoas vão te seguir, sabe? Então, é muito isso de gerar valor, né? De mostrar o sonho e falar, gente, eu enxergo isso. Vocês conseguem enxergar que a gente pode estar aqui daqui tanto tempo fazendo isso? Então, é sobre isso. É mostrar o sonho, conseguir vender mesmo esse sonho, né? E nesse aspecto você fala sobre as pessoas que estão trabalhando com você, claro, né? Trabalhando na marca, né? Para entregar, né? O serviço de qualidade, sim, né? Sim. Que é a escala da padronização, que é aquilo que eu faço bem feito, mas que eu consigo desenvolver outra pessoa da minha equipe para que entregue tão bem quanto eu, né? Que a pessoa, apesar que ela pode vir para o escritório pelo meu nome, mas ela sabe que existe uma equipe que vai entregar com a mesma qualidade que eu entregaria se eu estivesse fazendo tudo, porque o meu tempo é limitado e, obviamente, eu não consigo fazer tudo, né? Na prestação de serviço, eu acho que a marca transcende a pessoa quando você já tem um bom tempo fazendo isso,
né? Porque no início, a relação é muito de confiança com a pessoa. Então, assim, quando eu vou contratar o André, eu tô contratando o André, não tô contratando a Aura, né? E aí, eu acho que a virada do jogo é transcender. Tipo assim, cara, não, tô contratando a Aura, né? Quando que acontece para alguém falar, tô contratando a Aura, não tô contratando o André? É porque a marca transcendeu a pessoa dele, né? E na advocacia é muito isso, porque na advocacia o nome dos sócios geralmente é muito forte, né? O escritório do Ivan, o escritório do Rodrigo, o escritório da Mara, é muito assim, dos fundadores, né? Então eu sempre fiquei pensando muito nisso, porque para eu ter gente boa entregando, a pessoa precisa se sentir pertencente de algo. Sim. Então, quando uma pessoa vem para falar, eu vou trabalhar no escritório do Rodrigo, sabe? Trabalho pro Rodrigo. Eu trabalho pro Rodrigo. Tipo assim, você não traz a ideia de pertencimento para aquela pessoa, né? A pessoa vai falar, eu quero ter o meu escritório um dia, porque eu trabalho no escritório do Rodrigo, entende? Eu vou só pegar uma experiência aqui, adquirir uma experiência, né? Que é o comum quando as pessoas vão para escritórios grandes e não tem uma oportunidade para crescimento ali dentro, é realmente passar um tempo, adquirir experiência e agora eu vou pro meu próprio negócio, abrir meu próprio escritório, né? Sim. E aí, enxergar o ambiente como uma marca e um solo fértil para você plantar e colher ali dentro, não necessariamente precisar do seu nome na parede, mas sim sentir que a marca pode te levar mais longe do que você iria sozinho, é o que faz realmente muita diferença na nossa atividade. Exato. E aí, o Rodrigo contando essa história vai passando um filme na minha cabeça, né? Até na minha, imagina na sua. Vai passando um filme na minha cabeça, porque eu não sei se é hoje ou amanhã, mas eu completo 8 anos de MBT. Verdade, é dia 26, Olha é hoje, só. não é? É hoje. Eu acho que é hoje, Eu não hoje tô, é é 26. 26, é 27, Parabéns, não sei. parabéns. Parabéns pra mim. 8 anos de escritório. Estamos gravando no dia 26 de março. 26 de março. 26 de março, né? Então, no dia 26 de março de 2018 foi quando eu entrei, mas eu acho que uma semana antes de eu entrar, o Rodrigo, né, eu fui aluna e fui orientando de TCC e tudo mais, ele me chamou para uma conversa, a gente nem tava nessa estrutura hoje, né, onde é o escritório, só existia o projeto, estava em reforma. Sim. E aí ele me apresentou o projeto do escritório, né, abriu Projeto lá... arquitetônico, né? Projeto arquitetônico, A venda abriu... do sonho. mostrando o sonho, o que era MBT, o que ele pensava sobre o MBT, sobre essa advocacia corporativa, empresarial, que faltava no Estado, mas que existia muito espaço pra gente crescer. Sim. E que ele gostaria de fazer isso, né, com as pessoas que ele conhecia, né, que ele já sabia do trabalho, né, pra fazer uma construção desde a base, né, Sim. pra que essas pessoas crescessem juntas, né. E aí realmente foi passando um filme. E naquele momento, assim, de fato, o que eu comprei foi uma ideia. Porque a gente não existia nessa estrutura que é hoje. E a gente tá sempre mudando, né? É difícil a gente falar isso, porque daqui um ano a gente também vai olhar pra agora, né? E a gente trabalha pra isso e falar, nossa, antes a gente falava isso, hoje a gente tá bem melhor, né? Sim. Mas, assim, ver o que a gente construiu e o que era no início, de fato, não tinha essa história. Hoje, quem entra no escritório, de certa forma, você já consegue enxergar todo um passado e ver isso mais claro, Sim, né? sim. A gente ainda tem que vender a ideia e tudo mais, mostrar que a pessoa, de fato, tem oportunidade para crescer aqui, mas tem mais exemplos, né? Sim. Porque já transcendeu dos sócios fundadores. Já. Porque nesse momento, você, Ivan e Mara, precisavam vender para outras pessoas essa oportunidade de crescer aqui dentro. Sim. Hoje, a gente já tem exemplos aqui dentro de pessoas que cresceram na estrutura e não querem sair. A história já aconteceu, né? A história já aconteceu, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer o onboard, que é um momento ali, né? que Integração, né? Integração, com um novo advogado. Isso, de um novo colaborador. membro do escritório, né? Eu sou a pessoa que faço e eu entro ali realmente como um exemplo, né? De que realmente, se você colocar energia, se dedicar, você vai plantar em solo fértil, né? Porque não é todo lugar que a gente vai colocar energia e vai reconhecer. A gente realmente precisa saber disso, né? Tem lugares que tem uma outra mentalidade, tem um outro olhar de mercado, e nem entende que a estrutura ela tá fechada, que realmente o que você ganha é isso, independente de você fazer mais, né? E isso acaba realmente levando essas pessoas para outro lugar. Mas enxergar, fazer com que as pessoas entendam que aqui é um ambiente onde realmente, se você se dedicar, colocar energia e, né, saber lidar com o tempo, né, porque isso não é imediato, que você realmente vai ter seus resultados. Então, isso vai passando um filme na cabeça, de fato, né? Eu falo tudo isso hoje, mas assim, não foi nada pensado, assim, estruturado. É que daí eu olho pro passado, foi, eu acho que algo meio natural mesmo, sabe? Porque era um sonho que eu construí. E aí eu fui vendendo. E aí a faculdade foi muito importante, né?
nesse início do escritório, porque a faculdade fez com que eu me conectasse com boas pessoas. Então, como é o exemplo da Ediene, da Thaís, do Caio e de tantos outros, também. Da Paty, mais recentemente da Camille. Então, assim, tenho vários alunos ali da Tamires, enfim, tem um monte de... Gente, quem não foi citado, não se sinta excluído. Não se sentir mesmo que ele esqueceu de você. Você sabe o peso disso na cultura, eu sei. Você sabe. E aí foi muito... A faculdade fez isso, assim, eu sempre falo, né, que a faculdade para conectar com os bons profissionais é muito, muito legal. E o curioso é que nesse momento, assim, nem a gente se enxergava como um bom profissional, porque a gente nem sabia exatamente. A gente tava terminando... Eu, por exemplo, eu tava terminando a faculdade. Eram boas pessoas, né? Pessoas que eu via aquele brilho no olhar e aquela vontade de crescer, sabe? Isso, sim. Eu brinco, eu falo, nossa, eu posso... ser ruim em muita coisa, mas uma coisa, pelo menos que eu sei que eu consigo fazer bem, é enxergar esse olhar e essa ambição nas pessoas. Gente boa, né? E eu não posso negar. Eu não posso negar, né? Sou suspeita. Isso eu tenho um certo feeling, assim, eu não sei se é algo natural mesmo, mas eu tenho um feeling conversando com as pessoas. É claro que a gente erra também, né? Mas na maior parte dos casos eu consegui entender realmente a pessoa que queria estar aqui de verdade, que enxergava o escritório como uma fonte de sucesso individual dela, né? Que eu sempre falo, todo escritório, toda empresa, né? Ela tem que ser uma ponte de sucesso individual de cada um. E eu acho que é importante o empresário mostrar isso para as pessoas, assim, quando ele for falar do sonho, ele tem que falar, olha, eu quero que você enxergue que o escritório é uma ponte de sucesso individual teu. Que você vai se desenvolver aqui dentro, né? Porque hoje em dia, às vezes, dependendo do discurso, as pessoas se sentem exploradas, né? Aquele discurso que, eu vou trabalhar para deixar o dono do escritório mais rico, eu vou não sei o quê. Às vezes tem um pouco dessa visão no mercado, né? Vou fazer o meu e tal. Então, eu sempre falo, gente, tem perfil de pessoas, né? Muitos perfis, cada um sabe realmente o que quer para a vida, mas precisa ser um ganha-ganha. Eu sempre falo isso. Falo, gente, precisa fazer sentido, precisa ser um ganha-ganha. Então, se você está aqui nessa jornada, o escritório tem que ser essa ponte do seu sucesso individual. Você tem que estar se desenvolvendo aqui, você tem que ser reconhecido se você está se desenvolvendo, se você está entregando resultado, reconhecido do ponto de vista de autonomia, reconhecido do ponto de vista financeiro, né? As coisas têm que fazer sentido, senão não é legal, né? Aí vira aquele trabalho só que você precisa acordar, vir de manhã, é chato e tal. Então, a gente tenta sempre, claro que os desafios vão acontecendo cada vez mais quando você vai crescendo, né? Mas a gente montou uma estrutura aqui onde cada setor tem um sócio do negócio, né? Eu tento sempre estar em contato com todos os sócios, transmitindo essa cultura, conversando sobre isso, porque cultura a gente vai fazendo no dia a dia, né? Então, são assuntos que eu sempre fico ali reforçando com todos os sócios, sempre que a gente tem oportunidade, para que os sócios entendam isso, repliquem isso dentro da realidade de cada um dentro do escritório, para que a gente consiga crescer, né? E escalando cada vez mais. Então, esse é o desafio. Voltando no ponto do desafio da MBT, né? Ou de qualquer escritório, é realmente você ter boas pessoas ao lado, porque a nossa hora é finita, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então, a gente tem que replicar o nosso sonho em outras pessoas, replicar a nossa cultura em outras pessoas, para que elas consigam daí internalizar isso e começar a transcender também. E aí elas vão tendo a equipe delas e assim sucessivamente. A gente vai cascateando isso, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, quando a Ediene falou que vai passando um filme, também passa na minha cabeça, porque eu acho que talvez eu cheguei na história da MBT mais ou menos no 3º ano, né? Então vocês ainda estavam nesse primeiro momento ainda de passar o sonho, digamos assim, pra primeira galera, né? Tem um vídeo que você fez, sim, que a gente usa até hoje no onboarding, né? Exatamente. O primeiro vídeo corporativo nosso. Muito legal. Acho que foi 19 para 20, por aí, né? E eu ia falar justamente sobre esse vídeo. Que tem uma fala do Dr. Ivan, nesse vídeo, se eu não me engano, é nesse vídeo mesmo, que ele fala, a MBT, ela é maior do que a gente. Sim. Não é? Muito boa que ele essa fala frase. assim, que a MBT é tipo assim,
a gente vai passar e a MBT vai ficar. E é isso que a gente quer. E é isso que vocês estão falando, né? Assim, essa compreensão que vocês fizeram muito bem, assim. E eu acho muito legal, assim, falando sobre marca. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de marca, porque eu vejo que você tem essa pegada muito, assim, do visual vir para dar suporte para percepção do valor que estamos construindo. Sim. E aí a gente que é muito meu também, eu sou muito visual, né? Demais. Eu sou o cara do gráfico, da imagem bonita. Do né? papel timbrado, que o papel timbrado faz com que a gente olhe e fale, nossa, sim, dá pra ser diferente, né? Olha só. E uma coisa vem junto com a outra, né? E falando sobre essa questão de marca, né? Essa pegada do nome de vocês ser MBT... Sim. E aí não é nenhum sobrenome, apesar de serem os sobrenomes, né? O início dos sobrenomes. Mas o início dos sobrenomes, mas assim, existe um nome que é só da marca. Sim. E aí todo mundo pode ser MBT, né? Todo mundo que entra é MBT. E é bom isso. É maravilhoso. Assim, é bom porque você sabe que, assim, ali se prioriza a qualidade técnica, né? Então, assim, são pessoas qualificadas. Então, tem um peso positivo, né? Você ser daquele lugar, né? Isso é a marca, né? Isso é a construção de uma marca. Sim, sim. Dentro da advocacia, eu vejo que a marca é muito importante para você também ter o direito de ser lido, das pessoas prestarem atenção em você. Porque hoje, André... O direito da atenção mesmo, né? Direito da atenção. Eu tenho o direito de ter a sua atenção, né? E eu via muito isso. Como eu trabalhei também dentro de órgão público, né, no Distrito Federal, cara, lá em São Paulo, quando a gente estava folheando um processo e você tinha um grande escritório, um escritório referência técnica em algum assunto... A forma de você parar para ler aquilo é até diferente, sabe? Eu acho que é muito natural do ser humano isso. Porque e ainda mais hoje, porque a gente está numa guerra de informação tão grande, muitos conteúdos, né? Acho que o direito da pessoa parar para prestar atenção já é um ganho significativo, sabe? A gente vê, né, nas mídias sociais hoje a dificuldade que é a audiência, reter a audiência e tudo mais, né? E aí você imagina no mundo do direito hoje, principalmente contencioso, né, de processos, onde você tem ali milhares de processos, centenas de casos sendo olhados diariamente, é muita coisa, é muita informação chegando, né? E é claro, não tô falando, mas as pessoas não vão ler e tudo mais, não é que não vão ler, mas sabe quando você faz aquela leitura um pouco mais desatenta, às vezes, uma leitura um pouco mais dinâmica em algumas coisas? Aí quando você para ler, esse aqui é um escritório referência, deixa eu prestar um pouco mais atenção aqui melhor no que eles estão escrevendo, porque eles não vão... Não é nem verbalizado, assim, não é nem... eu acho que é uma coisa até... Eu acho que até é uma coisa... É até difícil de falar, né? Assim, mas é uma coisa, acho que pelo menos pra mim, é mais intrínseca. Não é consciente, mas naturalmente você presta mais atenção. Mais inconsciente mesmo, exatamente. E eu acho que a gente conseguiu construir isso aqui, né? É claro que a nível Brasil ainda não, a gente tem, né, essa visão de Brasil, mas em Rondônia, assim, pelo que a gente percebe e tudo mais, nesses 8 anos, praticamente 9 anos, né, nesse formato, a gente conseguiu, vem conseguindo, né, bons resultados. E eu falo que é sempre uma construção, né, porque marca, autoridade, é uma coisa que... Se você piscar o olho e fizer alguma coisa errada, também tudo pode cair, né? Então, sempre atentos a estar evoluindo, a fazer o certo. Sim. Muito, você foi falando isso, né? E eu fui lembrando dos nossos valores, né? E os valores nada mais é do que a cultura do escritório, que é aqueles comportamentos que acontecem no dia a dia e que marca, né, o escritório, né? E aí eu fui lembrando, integridade, transparência, né? Que é uma coisa que a gente tem muito forte, né? Que a gente realmente prioriza nunca ir por atalho, sempre pelo caminho correto, né? Desenvolvimento contínuo, que é estudar sempre, buscar conteúdo, né? Se aprimorar, independente do estágio que você seja, se você é sócio fundador, se você é sócio serviço líder de área, ou se você é estagiário, todo mundo tá na busca do desenvolvimento contínuo, né? Não tem uma linha de chegada, a gente sabe disso. Aí me vem time forte, né? Que é essa questão da harmonia, da união, que é realmente saber que a gente é um time, né? A gente não tá um contra o outro, né?
nós somos um só, né? É um pelo outro. E isso é algo que marca bastante, né? A nossa marca, e é o que traz o orgulho realmente para quem tá aqui dentro e quer permanecer, né? Pertencimento mesmo, né? Pertencimento. Tudo tem os lados positivos e negativos, né? Sim. A gente agora com o crescimento, a gente é muito clã, né? Então... O que é clã? O clã, assim, né? Muito família. É um time, né? Assim, é muito nós unido. nos defendemos. Nós nos defendemos, nós somos muito unidos. E é aquele papo, né? Que a cultura atrai ou a cultura repele também. Então, ao mesmo tempo que quem se adapta a essa cultura se sente abraçado logo, né? E parece que tá aqui já há muito e muito tempo, né? Como também quem não consegue ali entrar nessa cultura, às vezes se sente um pouco deslocado. E faz parte, né? No decorrer do tempo a gente foi entendendo que não tem nada de mal nisso, né? É uma característica, às vezes, da pessoa um pouco diferente, e pra ela vai fazer mais sentido estar em outro lugar, e ela vai ter sucesso nesse outro lugar, né? Não quer dizer que não vai ter, e a gente foi entendendo isso também ao longo do tempo. E aí, nesse ponto, Rodrigo, depois só te cortando, assim, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a estrutura do escritório, como funciona, como são os setores, assim, o como é que funciona, porque eu vejo que, assim, as pessoas têm muita curiosidade, né, de como é a organização interna mesmo do escritório, assim. Às vezes não tem a percepção que a gente realmente tem um setor que tem algumas pessoas que trabalham com uma área só, todos os dias, né? Então, acho que é legal você trazer isso. Sim. Bom, pensando do ponto de vista de especificidade, de setor, uma coisa que eu sempre tive muita clareza é que para a gente conseguir escalar com qualidade técnica, a gente precisava se especializar. Porque no direito a gente tem muita coisa acontecendo toda hora. Então, para você ser bom em algo, você não consegue focar em muitas coisas, né? Então, por exemplo, um advogado generalista, ele tem, claro, os pontos positivos, né? Que ele tem ali uma visão mais macro, talvez ele consiga encontrar soluções diferentes para algumas coisas, mas dependendo do que ele for fazer, por exemplo, na nossa área tributária e societária, é uma coisa muito sofisticada. Então, assim, para ele entregar o resultado dentro de algum serviço específico, não que ele não vá conseguir, às vezes ele até vai conseguir, mas vai demandar muitas e muitas horas de estudo para ele conseguir fazer aquilo, né? Então, vai ter que parar, estudar, ler, reler, trocar ideia com colegas que já fizeram alguma coisa parecida e tal, até ele se sentir seguro e entregar um resultado legal com aquilo, né? Então, para você escalar e conseguir ter um tempo de entrega rápido, porque o cliente, ele quer tudo rápido, a gente estava falando, né, que a gente está nesse mundo de muita informação, velocidade a todo momento, a gente tem que entregar a solução rápida, digamos, para o cliente. Claro que tudo tem seu tempo, mas no menor tempo possível. E se a gente não tiver especialidade, a gente não consegue fazer isso com qualidade e de forma rápida. Então esse é um primeiro ponto. Eu sempre tive isso em mente, né? Para eu conseguir ter qualidade e entrega rápida e velocidade, a gente precisa se especializar. Eu sempre tive essa premissa. Só que aí, por outro lado também, para eu me especializar, quanto mais eu verticalizo alguma especialidade, eu tenho que ter demanda para aquilo. Porque como que eu vou especializar em alguma coisa e não vou ter demanda para aquilo? Assim, aí não para de pé, né? Não tem viabilidade. Então, esse é um passo complexo, que a gente foi se especializando ao longo dos anos, né? Eu acho que um primeiro ponto muito claro para mim era, para um escritório de advocacia funcionar bem, a primeira divisão eu preciso ter muito claro quem é técnico, equipe técnica, e quem é equipe de back-office, de retaguarda, né? Uma equipe administrativa, equipe de back-office. Isso eu sempre tive muito claro, também, né? Para fazer essa divisão. Então, desde o início, a gente já tinha ali, de forma clara, no organograma, o que era a área técnica do escritório e o que era a área de back-office. Dentro da área de back-office, a gente começou a se estruturar, né? Então, tem um departamento financeiro, tem um departamento administrativo, tem uma controladoria jurídica, né? Para ser esse braço entre a equipe administrativa, digamos assim, e o jurídico, né? Então,
a gente aqui, né, é estruturado hoje, já respondendo a tua pergunta, é estruturado em time técnico e time de back-office. Essa é a primeira divisão nossa. Dentro das áreas de back-office, a gente tem administrativo, financeiro e controladoria jurídica. E dentro da área técnica, a gente foi se especializando nas matérias jurídicas, né? Então, a gente tem advogados cíveis, né, que fazem matérias cíveis. A gente tem advogados trabalhistas, que fazem só matérias trabalhistas. Aí a gente tem advogados hoje, a área tributária e societária, que conforme a gente for evoluindo também é uma área que talvez divida. E aí entra muito naquela ideia, né, sobre a gente ir fazendo as coisas enquanto elas estão acontecendo, né? Então, assim, não é primeiro, você deixa tudo pronto e recebe, não, você vai se adaptando ao mercado mesmo, né? Sim. Então, à medida que o escritório foi crescendo, né, cada vez mais, pelo posicionamento e tudo mais, e foram chegando demandas muito específicas, foi o que causou a necessidade de cria-se o setor, tem as pessoas trabalhando somente com aquilo, né? Então, a demanda é que faz a gente se adaptar, né? Sim. Bem interessante isso. Obviamente que você já tem a visão, né? Não estou dizendo que é uma coisa desorganizada e tal, você já tem a visão, mas ela só acontece e é implantada quando, de fato, a gente tem a demanda, né? Claro, Uma coisa legal, e aí depois só complementando os setores, a gente tem o setor de recuperação de crédito e cobrança, né, que é um outro setor. E aí a gente tem um outro negócio, que é o negócio de administração judicial, que começou dentro da MBT, mas aí também ganhou um volume grande que a gente precisou criar uma empresa mesmo, né? E desmembrar para um outro negócio, né? E aí, voltando na questão da visão, eu acho uma coisa muito legal, inclusive ontem estava num evento, numa palestra de gestão, né, de escritórios, e uma coisa que a gente estava conversando era a gente tem que ter esse olhar para o que a gente quer no futuro para ter o norte. Mas a gente não vai conseguir do dia para a noite chegar lá. Mas esse caminho precisa estar claro na nossa cabeça. O que a gente vai fazer para chegar lá? E aí hoje eu acho que as pessoas se desmotivam muito nisso, sabe? Elas já enxergam o negócio pronto lá na frente, quer que aquilo aconteça em 6 meses, em 1 ano, sabe? E a vida não é assim, né? É claro que tem coisas que vão acontecer num curto espaço de tempo, mas a maior parte das coisas, pra gente chegar naquele cenário ideal, perfeito que a gente imagina, nossa, vai demandar muitos passos antes pra gente chegar lá, né? E é esses passos que a gente tem que ter paciência, tem que ir construindo para conseguir chegar lá. E aí uma diferença minha é, como eu tenho um perfil muito inconformado, eu acho que esse onde a gente quer chegar é algo muito móvel, não é um alvo fixo. E é aí que eu vejo que é uma diferença grande nossa da MBT, né? Assim, o que é o alvo hoje? Sabe, o alvo é isso. Vamos lá, mas quando a gente tá chegando perto do alvo, eu não me contento, Ele sabe? já nem é mais o alvo, Ele já nem é mais o alvo. E aí eu já tô pensando lá em outra coisa na frente. Então tem muita gente que fala isso, Rodrigo, mas você não liga de ficar ensinando o que você aprendeu, o modelo de negócio, como você faz as coisas aqui hoje? Eu falo, gente, não, o conhecimento tem que ser difundido e o que a gente faz hoje não era o que a gente fazia 1 ano atrás, não era o que a gente fazia 2 anos atrás. A gente está em constante mudança. Toda hora a gente está mudando. Então, assim, enquanto a gente está difundindo conhecimento e ajudando alguém a chegar onde a gente está, nós já estamos preocupados estudando outras coisas e fazendo outras coisas para chegar em outro lugar, né? E eu vejo que isso só faz crescer, sabe? Quando a gente começa a compartilhar isso, até nos desafia a falar, poxa, o mercado tá vindo, tem muita coisa acontecendo, e óbvio, o mercado tá vindo, mas assim, já tem muita gente na nossa frente também. Então assim, a gente tá meio que no meio do caminho, né? Tem muita gente vindo, muita gente que já tá muito além. Então assim, é aquilo, né? Eu tenho que olhar pra frente, pro para-brisa, e pensando nesses novos alvos, né? E olho no retrovisor ensinando, né? Todo mundo que queira aprender e tal. E isso acontece fora e acontece dentro. Porque na estrutura, à medida que o sócio fundador vai expandindo, vai precisando ocupar outras posições,
os outros sócios de serviço, são líderes de áreas, também precisam ocupar essas posições e que o sócio fundador vai deixando vazio. Assim sucessivamente. O sócio de serviço está saindo, precisa fazer outra coisa, a equipe também, os advogados associados, toda a equipe envolvida, estagiários, administrativos, mas tudo vai abrindo espaço, né? Então, estar num ambiente de expansão é muito legal por isso. Não tem um alvo fixo. Então, quanto mais cresce, mais oportunidades de crescimento elas vão surgindo para as outras pessoas também. Exato, exatamente. Então, é só você estar nesse flow, né? Do crescimento, entregando resultados, que os espaços vão acontecendo, né? Sim. E é aquilo, assim, não tem como prever, sabe, André? Esse espaço que vai acontecer, ele simplesmente acontece. E aí a pessoa que está ali abraça a oportunidade e as coisas vão acontecendo. Então hoje é muito legal quando a gente olha para a estrutura e realmente a gente tem um setor ali com 4 pessoas fazendo só tributário e societário. A gente olha para um setor de cobrança ali, de recuperação de crédito com, sei lá, 14, 15 pessoas específicos fazendo só isso, só a execução, que é uma parte complexa, assim, do processo, né? Complexo no sentido de realmente você apresentar resultados, né? Porque acho que todo advogado lida, né? Com essa parte de execução, mas às vezes faz só aquele feijão com arroz. Agora, fazer o diferente, ser especializado é complicado. Quando a gente olha no setor civil, né? As pessoas ali fazendo só a parte civil, trabalhista a mesma coisa, a parte da administração judicial também. Então, assim, isso é muito legal, né? Muito legal a gente olhar e ver essa especialidade acontecendo e os setores ganhando cada vez mais musculatura. Isso faz, assim, o Rodrigo vai falando, vai passando um filme na minha cabeça, porque realmente, assim, não foi uma coisa que... No começo você fazia tudo, né? Então, assim... 8 anos atrás. Exatamente, era tudo. Você fazia civil, você fazia tributário. Tudo. E era meu sonho fazer só tributário, e o societário, por exemplo, nem era uma coisa que estava muito no meu radar. Então, assim, como muda, né? Porque, assim, eu tinha esse sonho realmente de um dia ser um setor que fazia só tributário. E aí, à medida que a gente conseguiu fazer isso, a gente teve que absorver uma outra demanda societária, por causa muito da profissionalização do Estado, né? As pessoas buscando cada vez mais uma organização ali em sociedade, sabendo todos os prejuízos que vêm quando você não tem uma organização, né, daquilo, e a importância do jurídico nisso, né? Então, o Estado começou a enxergar essa necessidade, nos procurou, né? E a gente vem fazendo esse trabalho há um bom tempo já. Na questão da administração judicial, né? Não, na parte societária, eu falo. Na parte societária, que é o que o nosso setor também hoje absorveu, né? Somos tributário e societário, né? Então, você vai falando e eu fico imaginando. Então, assim, há 1 ano e meio, 2 anos que a gente é um setor estruturado, né? Com mais de 2 pessoas, né? Que aí a gente realmente fala, não, temos um setor, né? Não é só uma pessoa, né? E aí, essa evolução é uma coisa que é muito legal, é muito legal. O dia a dia é muito cansativo, não é fácil, né? Porque quando a gente fala de crescimento, né? E aqui, quando a gente fala olhando para o passado, é natural a gente sentir, tipo assim, nossa, que satisfação olhar para tudo que foi construído, né? Para trás. Mas a gente sabe que é muito desafiador esse dia a dia, né? Não é simples, né? Nada vem fácil, né? Não. E essa energia, quando você coloca no lugar certo, e por mais desafiador que seja, você olha para trás e vê que deu resultado, é de fato muito satisfatório. Mas a gente não se contenta com os resultados, então a gente está sempre inconformado realmente olhando para o futuro e porque a gente tem que fazer diferente para crescer mais, né? É porque as coisas vão acontecendo. Por exemplo, falando do tributário e societário, que é o setor nosso, é um setor que está ali com 4 pessoas diretamente envolvidas e produzindo bastante 4 coisa. 4 advogados, né? 4 advogados, Futuramente estamos com o processo aberto para estágio, né? Sim, praticamente. Sim. Então, assim, futuramente teremos um estagiário agora nesse setor. E o setor vai crescendo, tendo muita demanda. E quando você está fazendo só aquilo, estudando só aquilo, a qualidade técnica vem, né? Não tem como. Então, e aí a qualidade técnica vem, o mercado reconhece e as coisas vão acontecendo. Então, e a gente não tem muito conhecimento, assim, no geral, né, de todos os escritórios de Rondônia, assim, mas a gente tem uma percepção. E a gente realmente não sabe se tem outro escritório no estado que tem um setor estruturado trabalhando só com tributário e societário, né? A gente não sabe. Se tem, assim, talvez 1, 2, né? E a gente não tem esse conhecimento. Mas a gente sabe que isso realmente é algo raro, né? Então,
é uma coisa que dá muita satisfação, né? Sim. Olhar e pensar que a gente está fazendo parte da profissionalização do Estado, né? Porque a gente sabe da importância do advogado, do jurídico ali junto com o empresário, né? Isso é uma coisa que realmente traz um senso de propósito mesmo pra gente, né? Sim, com certeza, com certeza. E traz a percepção desse propósito acontecendo, né? Eu acho que é muito isso que vocês podem viver hoje, né? Vocês têm um propósito e vocês veem como vocês falaram, né? Que ele já aconteceu em muitos aspectos e vocês continuam nessa jornada, né? E aí, pra quem chega, como você falou, é mais fácil perceber que a jornada de fato acontece, mas pra vocês também é um pouco mais, né? Assim, vocês verem que, de fato, a gente planeja e as coisas vão acontecendo. Sim. E talvez, eu não sei como é, né? Queria que vocês até falassem, mas assim, os desafios novos, eles já não assustam tanto quanto os antigos, porque vocês já tiveram tantos desafios superados, que aí já fica mais fácil você entender que vai continuar vindo desafio e a gente vai continuar lutando para superar. Eu acho que é a mentalidade de desenvolvimento, sabe, André? Sim. Porque aí a gente vai criando mais casca também, né? Então a gente olha... Hoje, dependendo, a gente teve, sei lá, um ou outro problema lá atrás, né? Aí quando a gente olha para esse problema, como a gente passou lá atrás, a gente fala, nossa, como que foi difícil e tal, não sei o que lá, superamos. Aí quando algo parecido acontece hoje... Já nem é tão problemático assim, né? Você já sente, você fala, não, isso daqui a gente faz isso e resolve, né? E aí você vai criando, né, mais casca mesmo para ir lidando com as situações, né? E isso que é legal, né, com o desenvolvimento profissional. Essa casca que você vai criando para ir passando por essas dificuldades. E aí novas dificuldades vão aparecendo, né? E você... vai tendo mais repertório para lidar com isso, né? Então, é muito legal. Essa jornada profissional, né? Essa jornada de evolução é muito legal. E aí, assim, a gente tá falando da sua jornada, né? Especificamente hoje. E aí eu vejo, assim, que... como você falou, né? O advogado, o prestador de serviço, ele começa sozinho ou ele começa sendo técnico, né? E entregando a solução ali através do conhecimento dele, né? Da capacidade técnica dele. Sim. E aí o primeiro passo é você conseguir formar essa capacidade em outras pessoas. Sim. E eu vejo que, assim, você viveu muito esse primeiro passo. Acredito que, de alguma forma, ainda existe nessa jornada, mas hoje você já tem pessoas muito competentes, né? Sim. Que fazem o mesmo que você faz, né? Tecnicamente falando, né? Sim. Que no caso vocês dois são o time mesmo, né? Sim, acho que é até legal ter vocês dois aqui, porque a Ediene é a sua... Da área tributária e societária. Dentro do tributário e societário. E aí a gente tem as lideranças, né? A gente tem as lideranças do Cível, a Thaís é a sócia liderança do Cível. São 8 pessoas envolvidas. Que são essas lideranças, né? Essa primeira linha, digamos assim. Esse escalão de lideranças hoje no escritório são 8 pessoas que ficam diretamente vinculadas comigo. Perfeito. E aí é como se o Rodrigo hoje estivesse desenvolvendo líderes, né? É isso que é aí que eu ia chegar. Desenvolvendo essas 8 pessoas. Você passou, digamos assim, dessa fase de formar tecnicamente. Sim. E agora você tá em outra jornada de formação, que é a formação do que você era pra eles até então, né? E aí pra que eles sejam pra essa próxima galera, né? Exato, E aí eu queria saber, assim, existe um mais fácil, um mais difícil? Existe, com certeza. O que você acha? Formar tecnicamente, formar esse movimento do líder, sabe? Cara, são coisas totalmente diferentes, né? Sim. Assim, formar tecnicamente, eu acho que é mais fácil, né? Porque, assim, a parte técnica, você vai, ensina, já deu 1 hora já. Passa muito rápido. Muito rápido. Eu falei que a gente ia falar a parte 3, mas não, a gente tem que terminar. Não, Estamos concluindo. Ensinar tecnicamente, eu acho que é mais fácil, assim. Você tem ali já a matéria que você precisa explicar, você tem, enfim, livros, é mais professoral, né? Agora, liderança, cara, e desenvolvimento de pessoas e tal, é comportamento, né? É uma visão muito difícil e pessoas mudam toda hora, né, André? Então, assim, a parte técnica muda, o juiz vai decidir diferente um tema ou outro e tal, mas você tá ali sempre se atualizando, estudando, é mais preditivo, digamos assim, a parte técnica, né? Ó, você tem que aprender isso aqui, e você vai lá e explica. E o resultado é meio que consequência, né, daquilo que você tá fazendo e tal. Agora, liderança, cara, é muito sobre inspirar, né, sobre a pessoa entender de fato o que ela tá desenvolvendo ali, né, porque, enfim, tem diversas definições sobre liderança, né, mas uma que eu gosto é o bom líder é aquele que consegue fazer o time apresentar resultados,
né, que consegue inspirar o time, que consegue fazer com que o time trabalhe e dê resultados, né? Só que para fazer isso, para o líder se inspirar, é muito complicado, né? Para ele ser uma pessoa de inspiração para todo o time dele. Porque ele precisa, eu acredito muito na liderança de serviço, né? Por servidão. Então o líder ele tem que servir o time, né? O líder não é aquele que é melhor ou pior do que qualquer um, né? Pelo fato dele estar como liderança não significa que ele é melhor ou pior do que ninguém ali dentro daquele time, né? Às vezes a pessoa acha que alguém é líder porque ele é o melhor naquilo, né? Tecnicamente daquela área, ele é o melhor. Às vezes não. Às vezes ele é o que extrai o melhor das pessoas. Às vezes ele é o que consegue extrair o melhor das pessoas. Então liderança é muito sobre isso, porque para as pessoas darem resultado, o líder precisa extrair o melhor das pessoas, né? E aí tem um alto grau de subjetividade, né? Então você ensinar isso é muito difícil, né? Porque tem pessoas com diversos perfis, as pessoas precisam ter uma maturidade comportamental grande, né? As pessoas oscilam, né? Como eu falei, as pessoas mudam de dia para dia. Então, assim, às vezes você acha que a forma como eu converso com a Ediene hoje funcionou. Às vezes eu converso do mesmo jeito com ela amanhã e não funciona. Sim. E aí você fala, poxa, e agora, né? Não funcionou, eu preciso que eu faço? Pensar numa abordagem diferente para funcionar. Como que eu vou fazer essa abordagem? E liderança é isso, né? É realmente você ser adaptável ao meio, ter muita empatia, as pessoas se colocar no lugar da outra pessoa e entender que o resultado do seu setor não vai estar em tuas mãos, vão estar nas mãos das outras pessoas. Acho que essa virada de chave é muito legal, porque o líder ali sempre tá em formação, né? Eu, quando comecei essa jornada, né, de exercer liderança, foi muito difícil, porque eu tenho um perfil executor e tal. Quando eu fazia uma coisa e eu tinha o resultado daquilo vindo pelas minhas mãos, aquilo me gerava dopamina, eu ficava entusiasmado, ficava feliz, falava, nossa, que legal e tal. Agora, quando eu passei a não mais eu fazer aquilo e o resultado vir pelas mãos de outras pessoas, para mim foi difícil, porque eu falava, poxa, é legal, assim, deu certo, mas não fui eu que fiz. Sim. Sabe? E aí essa sensação de, calma aí, como assim? Não fui eu que fiz, vamos entender. Quem fez foi a Ediene, pegando o exemplo, né? Mas, cara, a Ediene tá aqui, a gente tá se desenvolvendo junto, eu tô desenvolvendo ela tá apresentando esses resultados e que legal que ela conseguiu fazer isso, né? Então é muito dessa mentalidade, assim, você tem que ser uma pessoa despido total de vaidade, né? Acho que o líder, ele tem que ser uma pessoa, não pode ser narcisista, igual no meio empresarial a gente vê, né, um monte de líder narcisista, né, que quer ali sempre tá aparecendo, sempre tá querendo tomar os louros de todas as coisas que acontecem e tal. E, cara, não, assim, quando a gente vê realmente grandes líderes na história, é óbvio, o líder, ele é o cara que se põe à frente, né? Ele tem que se pôr à frente, ele tem que ser skin the game, né? Não tem como o líder não ser e skin tanto the resultado game. Positivo como negativo, ele... Positivo ou negativo, ele tem que estar ali, né? Assumindo. Mas, cara, o positivo aí que tá. Eu acho que o negativo, ele tem que ser skin the game mesmo e tá ali na frente. Mas o bom, ele tem que reconhecer no time. Né? Ele tem que virar e falar, não, a gente conseguiu por causa do time, é o time que entregou, o time que fez. Eu gosto muito, cara, desse papo de liderança, assim, né? Você sabe. Se deixar, a gente fica de 2, 3 horas. Eu também gosto muito. Porque eu vejo que é extrair o melhor das pessoas, como a Ediene falou. E é muito legal, cara, você ver as pessoas evoluindo no dia a dia. Quando a gente tá aqui dentro olhando e eu vejo, assim, as pessoas evoluindo, entregando o melhor, cara, vem uma satisfação muito grande. Uhum. Quando a gente olha igual, né, pegamos os setores específicos assim, e eu vejo como a pessoa redigia alguma coisa, ou como a pessoa encarava determinada situação quando ela entrou. E aí eu vejo hoje como ela faz, eu falo, cara, que legal essa jornada de evolução, como a pessoa tá fazendo, assim, é um grau de satisfação muito legal. Muito é uma gostoso. Coisa que transcende realmente, assim, né? E aí a gente pensa, nossa, a gente veio falar da história do Rodrigo, né, da MBT Advogados, e aí a gente
foi muito para esse aspecto de pessoas, mas aí eu refletindo aqui, faz todo sentido, né? Empresas são formadas por pessoas, né? A gente só é o que a gente é hoje pelas pessoas, e esse viés realmente do Rodrigo, assim, esse olhar para pessoas e ter conseguido passar isso adiante, né? Que eu acho que é o grande diferencial e é o que traz a escala, né? Do crescimento. É o grande diferencial, né? Tem outras coisas muito importantes, mas principalmente a prestação de serviço, né? As pessoas que são... O CPF atrás do CNPJ, né? Sim. O CNPJ é formado por CPFs, né? E a valorização desses CPFs e realmente buscar fazer com que aquelas pessoas elas sejam melhores, né? Melhores profissionalmente, vai refletir no pessoal e elas recebam a recompensa, além da financeira, mas de crescimento mesmo, aquilo que ninguém tira, né? Ninguém tira. O que a gente constrói, o que a gente aprendeu, o que a gente está evoluindo, ninguém tira. E é uma coisa que realmente, assim, não tem preço. Sim, não tem preço de fato. Não tem. E é nítido perceber isso no escritório, assim, de todas as 8 pessoas, por exemplo, que eu me relaciono no dia a dia, tem algumas que tem mais pessoas para gerir, outras menos e tal, mas é notório, André, entender que quando a pessoa ela consegue exercer essa liderança e ela enxerga que o melhor do setor, o melhor do escritório está na mão dos liderados, como ela consegue realmente criar um time. Né? Criar um time para que aquele setor desenvolva. Agora, quando a pessoa ela enxerga o trabalho por meio dela e ela acha que as outras pessoas ali estão sendo tipo secretários... Servindo a ela, né? Fazendo um pedacinho do trabalho dela, né? Isso, fazendo um pedacinho do trabalho dela, cara, você vê que o setor não vai. Então, assim, é muito esse olhar que eu tento passar para as lideranças. Falar, cara, o líder é que vai servir, né? Não é as outras pessoas que vão servir para você. É você que tem que servir o time. Quando você vira essa chave, cara, nossa, aí a curva é ascendente. Legal, muito bom. Muito bom. Muito reflexivo esse podcast. Eu tô aqui refletindo. Show de bola. Eu acho que a gente tem que finalizar, né? Tá na hora. Tá na hora. Vamos comemorar os 8 anos da Ediene. Ela falou que vai pagar uma rodada de doces. Olha. Eu falei? Tá dito, então. Já que eu falei, tá dito. Muito bom. A gente tá chegando a hora da gente começar a contar a história de cada um dos sócios também, né? É verdade. Já tem a Ediene, já tem 8. 8 anos. Thaís, eu acho que vai pra 9. Thaís tem 9. Thaís vai pra 9. Não, Thaís já fez 9. Thaís já fez 9, fez né? 9 em agosto. Verdade, fez 9. Ou ela fez 8? Não. Thaís, depois você fala pra gente. Thaís faz 9 em agosto agora, eu acho. Tá, verdade, faz 9 em agosto. Ela faz 9 em agosto agora. Isso. O Caio quem também sabe deve ter uns 8. Começa, né, com o da Thaís em agosto. Acho legal. Boa ideia. O Caio também deve estar com uns por aí. Que o Caio é estagiário e depois advogado, né? Também, advogado, bastante tempo. Mas ele tá aqui há muito tempo também. Sim. O Adriano, que é o que chegou, que é o dos sócios, o que chegou mais tarde, digamos assim, né? O sócio mais novo. Ele deve ter já uns 6 anos já, né? Acho que tem 5, 6 anos. Sim, a trajetória, ela já tem história. Legal, já tem história pra contar, já. Tem coisa pra contar, realmente. Sou eu que finalizo? Eu tô aqui. Você começou, você finaliza. Tá todo mundo olhando pra mim assim. E aí, Ediene, bom, sou eu. Gente, então é isso. Realmente, eu acho que a história do Rodrigo, assim, a gente poderia fazer outros episódios e, de certa forma, todos que ele participar, a história dele, ele vai trazer insights muito importantes e a história dele é a história da MBT também, assim como da Ivan, da Mara e agora dos outros sócios, das pessoas que estão aqui. E é muito essa ideia mesmo que um CNPJ é feito de CPFs, né? E são pessoas, né? Por trás da MBT Advogados tem pessoas e o que a gente quis trazer hoje, assim, junto com a história do Rodrigo é isso mesmo, que vocês enxerguem realmente quem são as pessoas que estão por trás, né? De tudo isso que acontece. Muito bom. Rodrigo, quer fazer uma conclusão, fazer um fechamento? Não, acho que não. Só realmente eu espero que a história, assim como do episódio 1, né, seja inspiradora, que as pessoas gostem e tirem proveito, né, de alguma coisinha que eu tenho falado. E é isso, acho que a gente tá só no começo, né? Sim, verdade. Se for pensar em anos, assim, a gente ainda é uma criança, né? Sim. A gente ainda é uma criança, então tem muita história ainda pela frente, muita coisa para fazer. E é isso que é o gostoso, né? A gente tá num ambiente de evolução, ao lado de pessoas que querem evoluir
E aí tudo ganha, né? O poder da ambiência é muito forte, né? Muito. E a gente poderia fazer um podcast forte. só pra falar disso. De ambiência, né? né? Realmente. Verdade. André, alguma conclusão pra fechar? Acho que muito obrigado. Eu ia te perguntar no início, se você falou dos feedbacks que o pessoal foi dando do último episódio, se eles, como que eu posso dizer? Se eles sentiram que a gente sabia da história ou se pareceu que a gente não conhecia Não, mesmo. o que eu ouvi é, nossa, achei legal as perguntas que você e o André então a gente fizeram. conseguiu, a gente conseguiu, sim. muito E bom, na verdade muito as pessoas se surpreenderam, assim, com a história do Rodrigo. Gente, Legal, quem não ouviu muito bom. ainda, o Rodrigo trouxe informações, assim, que Verdade, surpreendem. né? Então, Verdade. se vocês quiserem saber o que é, vão lá ouvir, né? Vão Assistam o surpreender. primeiro episódio, exatamente. Exato. Inclusive, nós temos já também, né? Aqui no... Não sei se você tá ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, mas a gente já tem episódio do Dr. Ivan e da doutora Mara também, né? São Da história muito de bons ambos, também. que são muito bons. Histórias muito bom. legais, muito Sim. boas. Recomendamos que você assista. Vale a Nós pena. já vamos para muito tempo de podcast, né? O projeto nosso de podcast deve ter... 2020, eu acho. 20? São 6 6 anos, eu cara. acho. 20 mesmo? 6 anos. Será? Acho que foi na pandemia, né? 2020. Começou. 2020. Verdade. Só que a gente não conseguiu manter uma constância tão forte. Desde o Né? ano passado tá mais Desde o ano constante. passado tá mais constante. É né? isso aí. Mas a Exato. gente começou mesmo o projeto, acho que foi um dos primeiros podcasts de... De Rondônia. Foi. Com Muito certeza, sem Não, dúvida. e dentro do carro ainda era muito inovador, né? Era podcast da época, audiocast, né? Assim, não era nem Audiocast. vídeo, Não tinha vídeo na época, é verdade. Muito bom. Muito legal ver a evolução nisso também, né? isso E aí. agora vamos às redes sociais. Redes né? sociais. Seguindo o protocolo, a minha é Ediane Alencar. E agora eu não posso falar mais, vão lá no da MBT Advogados só, porque eu realmente agora tô produzindo Olha conteúdo aí. também. Parabéns. Instagram Depois de aberto. 8 anos, né? Com conteúdo tributário e societário, Muito né? bom, muito bom. Tem que soltar aquelas palminhas assim no É verdade. A sua, Rodrigo. A minha é rodrigo.totino. André. Guilherme.aura. Isso. E nós temos a MBT Advogados, a MBT Advogados estão lá, é onde nós colocamos todos os nossos conteúdos, os cortes dos podcasts, então nos acompanhe nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Valeu. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. galera. Tchau, Tchau, tchau. tchau.